Se você quiser aprender a falar inglês, ou se você quiser aprender a falar inglês, assiste esse vídeo até o final. And if you also want to learn English with me too. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Bom, a primeira dica que eu dou, e a mais importante para quem quer aprender a falar inglês, é: tenha um propósito. Quando você encontra um propósito para fazer qualquer coisa na sua vida, é muito mais fácil de você se manter motivado e também muito mais fácil de você manter uma certa disciplina, porque sem propósito a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Então, por exemplo, caso o seu propósito para aprender inglês seja: eu quero viajar muito um dia e poder me comunicar com as pessoas, isso é um ótimo motivo. E foi sobre isso que eu falei no meu primeiro vídeo, sobre como foi importante eu saber falar inglês na minha primeira ida aos Estados Unidos, porque eu fui parada na imigração americana, foi uma situação mega chata e teria sido 1000 vezes pior se eu não soubesse falar inglês. E também porque lá eu pude conhecer várias pessoas, eu assisti workshops, eu fiz conferências. Então, se eu não soubesse falar a língua e se eu não soubesse entender a língua, seria muito difícil de eu ter essa experiência tão completa quanto eu tive quando eu fui lá desde a primeira vez. Channel's called Bat19, and we make insane videos. Like, we dropped a 2,000-pound bath bomb into a pool and ruined my boss's pool. Wow, your boss is cool. Yeah, And what he thinks about it? he liked it Wow. because it got 5 million views, so he's Wow. okay with it. Outro propósito também pode ser arranjar um emprego melhor e receber um salário maior. Isso já aconteceu comigo há uns 2, 3 anos atrás. Eu recebi uma proposta incrível de emprego com um salário maravilhoso e a vaga exigia inglês fluente. O meu listening era muito bom, ou seja, se alguém viesse falar inglês comigo, eu ia entender perfeitamente. Mas se eu tivesse que falar, eu não ia conseguir, porque eu nunca realmente fiquei falando ou conversando em inglês com alguém. Então eu não me senti segura a aceitar essa vaga. E eu acho que se eu tivesse aceitado, eu ia ter pagado um mico. Ia ser demitida na semana seguinte, provavelmente. Bom, então vamos lá. Meu vídeo vai ser contando um pouco sobre a minha trajetória aprendendo a língua. E a minha trajetória começa lá atrás, quando eu tava no ensino fundamental, no inglês de escola, onde a gente aprende The Book is on the Table, onde a gente aprende as cores, os objetos. Todo mundo aprende isso na escola. E isso eu acho que é normal. Quando a gente é criança, a gente acaba não dando tanto valor àquilo, porque a gente não sabe a importância que aquilo tem pra nossa vida. Mas essa base que a gente recebe é extremamente importante pra gente conseguir desenvolver a partir dali. Então, se eu fosse atribuir o meu aprendizado de inglês aí ao inglês que a gente aprende na escola, eu atribuiria 5% do que eu sei hoje. Mas esses 5% são extremamente importantes e necessários para eu conseguir desenvolver melhor a língua. Seguido disso vem videogames. Pois é, eu tenho um irmão mais velho, ele é 7 anos mais velho, e ele já tinha feito um cursinho de inglês. E a gente costumava jogar muito videogame juntos, os joguinhos da Nintendo, alguns da PlayStation. E uma coisa muito comum em videogames são os diálogos que acontecem. Então, os jogos são em inglês. Naquela época, né, os jogos não tinha muita tradução, então os jogos eram todos em inglês. E eu costumava pedir pro meu irmão traduzir pra mim, mas eu prestava muita atenção no diálogo dos bonequinhos porque eu queria realmente entender. Porque se algum dia eu quisesse jogar sozinha, eu teria que tentar entender pra eu saber o que fazer em seguida. Eu lembro também que tinha um jogo que a gente amava jogar juntos, que era o Resident Evil 4. E nesse Resident Evil 4, o Leon, que é o personagem principal, tentava salvar a Ashley, que ela era filha do prefeito, ou do presidente, ou alguma coisa assim. E ela ficava gritando: Leon, help! E existiam vários diálogos. Por exemplo, quando ele estava em fuga com essa menina, ele precisava matar alguns monstros e mantê-la salva. Então ele colocava ela em algum esconderijo e falava, wait. E aí, quando já estava tudo limpo, tudo livre de monstros, ele ia até ela de novo e falava, follow me, que é me siga. Então eu não aprendi follow me com redes sociais, eu aprendi com Resident Evil. Também tinha os diálogos com o pessoal do comércio, por exemplo, quando ele precisava comprar alguma coisa, arma, vida e etc., ele ia até um comerciante e aí o comerciante perguntava assim pra ele, What are you buying? Então, buying é um verbo que você termina sempre os verbos com ing. E isso era uma coisa que eu percebi muito através desse jogo. E quando ele ia vender alguma coisa, o comerciante perguntava, What are you selling? Então, obrigada videogames, obrigada Resident Evil e obrigada Nintendo por me ensinarem mais 5% do que eu sei de inglês. Bom, seguindo na minha trajetória, tive a oportunidade de fazer um cursinho de inglês um pouco antes de eu entrar no ensino médio, lá pelos meus 13, 14 anos. Eu gosto de cursos porque eu gosto sempre de ter um professor do lado para quando surgir qualquer tipo de dúvida, a gente tem essa figura para tirar, para sanar essa nossa dúvida. O legal do curso é isso, que você também, além de ter um professor
professor te ajudando, você encontra em uma sala de aula várias pessoas que estão lá com o mesmo objetivo que o seu, que é aprender inglês. E se eu fosse, sei lá, falar alguma coisa, um ponto negativo sobre um curso de inglês é que às vezes as pessoas que estão ali, os alunos, eles têm um ritmo diferente de aprendizado. Algumas pessoas têm um ritmo mais lento, então isso acaba deixando a aula um pouquinho mais devagar para as pessoas que aprendem, têm um ritmo de aprendizado mais rápido. Mas teve uma coisa nesse curso que deu um estalo na minha cabeça e que fez toda a diferença no meu aprendizado de inglês. Um dia, a minha professora chegou lá com uma música favorita dela, que era Hero, da Mariah Carey. Eu lembro que ela chegou lá com uma folhinha para cada um e ela fez a gente ler cada frase e depois ela ia contando a tradução pra gente. Depois ela colocou a música pra tocar e aí a gente foi cantando junto. E é engraçado observar que isso acontece muito no português também. Às vezes uma música junta uma palavra muito na outra e parece uma palavra só. Então isso acaba ajudando a gente a perceber que às vezes nem é o que a gente escuta, a gente fica cantando tudo meio que no embromation, e aí quando a gente consegue ler e entender, a gente entende exatamente como as palavras devem ser pronunciadas. Mas mais do que aprender sobre a tradução dessa música, quando eu cheguei em casa, eu fiquei curiosa para saber o que todas as músicas internacionais que eu sempre escutava queriam dizer. Então eu gostava muito de McFly, aí eu peguei todos os álbuns de todas as músicas de McFly e comecei a pesquisar as traduções e tentar cantar junto com eles para eu conseguir pronunciar melhor. Então, se eu fosse atribuir o que eu sei de inglês hoje com a música, eu atribuiria 20%. Isso já é meio que a soma de tudo que veio antes, né? Mas sim, a música me ajudou muito. Música é um negócio maravilhoso, né? Meu Deus do céu, eu fico impressionada. Importante ressaltar uma coisa. Todas essas coisas que eu citei até agora, elas foram extremamente importantes para eu treinar o meu listening. Por isso que eu disse que quando me ofereceram uma vaga, meu listening era muito bom. Porque meu ouvido estava muito treinado para eu ouvir inglês. Agora, na hora de eu falar, eu ficava... E foi aí que o Andrés entrou na minha vida. Eu lembro que quando a gente começou a conversar lá 6 anos atrás, a gente conversava sempre por Skype, por webcam, mas ele falava, eu entendia, e na hora de eu responder, eu não falava. Eu dava desculpa que meu microfone estava quebrado ou qualquer coisa, e aí eu digitava, e aí as coisas que eu não sabia, eu ia lá no Google Tradutor. Só que o Google Tradutor é uma cilada. Então, às vezes tem alguma expressão que ele não consegue traduzir, ou então, às vezes, as palavras em português e inglês trocam a ordem. O Google Tradutor, muitas vezes, não faz essa troca. Então, várias vezes eu tentei me comunicar com ele, ele ficou meio... Não tô entendendo o que você tá tentando dizer, eu tentava explicar de alguma outra forma. Era muito engraçado. Até que um dia eu decidi não me bloquear mais. Era um bloqueio meu. Eu tinha vergonha de falar. Eu era tímida, porque eu sabia que eu ia pagar mico. Eu sabia que eu ia errar muito. Só que se a gente não tenta, a gente nunca vai conseguir. A gente sempre erra. A mesma coisa, sei lá, aprender a andar. Quantas vezes quando um bebezinho tá aprendendo a andar, ele não simplesmente levanta e anda. Ele vai tentando, aí cai, aí tenta de novo, cai, até conseguir ficar bom naquilo. E é a mesma coisa em inglês. Você precisa tentar falar, você precisa quebrar essa timidez dentro de você para você conseguir de fato aprender. Então, o que sobrou foram 60%. 60% do meu aprendizado, de tudo que eu sei hoje em inglês, eu atribuo a ter falado com o Andrés. Tá, mas e aí, Ana? Eu não tenho ninguém pra falar inglês comigo. O que eu faço? Vocês lembram que eu já falei sobre a Cambly pra vocês, que é uma plataforma online onde você aprende inglês com professores americanos. Ou seja, você vai estar conversando em inglês com pessoas que falam inglês. E adivinha quem vai ser o novo professor da Cambly? Isso mesmo, agora você pode aprender exatamente da mesma forma que eu aprendi. Eu tenho um código aqui embaixo de desconto. Se você entrar na Cambly, você ganha alguns minutos para testar a plataforma e ver se você gosta. E aí depois vocês podem escolher qual o melhor plano que se encaixa na agenda e no bolso de vocês. Vocês podem fazer a qualquer hora do dia, tem professores disponíveis 24 horas por dia e o mais importante, também tem professores que falam português. If any of you decide to take a class with me on Cambly, I'll be more than happy and I'm definitely excited to help you learn English. And I can't wait to see any of you. Tchau, beijo. Is that good or? Okay, baby. Tchau. Yeah, baby. Have you ever thought that you would be a professor? No, not at all. But you were with me. Yeah, baby, with you.